Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo falando sobre transferência veicular. Então, se você comprou um veículo e você está querendo saber como é que faz para fazer essa transferência, e se você também tem um veículo para vender e você não está muito a par do assunto, é bem interessante esse vídeo que eu vou gravar para vocês. Mas antes que eu venha começar essa apresentação, eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu like. Então, na compra de um veículo, na aquisição do veículo, todo ele vai ter o documento chamado recibo compra e venda. Além do porte obrigatório, que o motorista tem que andar com ele, você precisa ter esse documento chamado recibo compra e venda. Que até 2019 o documento era justamente esse aqui, ó. Era esse verdinho que aqui você preenchia os dados atrás, ia no cartório, fazia o reconhecimento de firma, tanto de comprador como vendedor, e aí você daria entrada nos restantes do processo, que aí seria pagamento da guia de vistoria e a guia de transferência do carro. Era coisa mais simples de se resolver. De 2000 e no final de 2020 para cá já mudou a legislação, né? Esse documento aqui não existe mais, eles vão te gerar um código, e esse código você tem que, a partir do momento que você está vendendo seu veículo, você vai no Detran, passa essa informação, dá esse código e ali vai se preencher os dados do comprador e do vendedor. E aí, depois que esse documento for retirado, aí você vai no cartório e faz o reconhecimento da firma, tanto do comprador como do vendedor, para ir dar entrada no processo, tá? Então, dificultou um pouquinho mais, porque os trâmites agora tem que ser tudo agendado, tudo tem que ser na internet. Então é um pouquinho complicado. Eu recomendo a você que, se você é um leigo, não entende muito do assunto, vai sair um pouquinho mais caro, mas é muito vantajoso você pegar um despachante de confiança para poder fazer esse processo. Mas se você quiser fazer por sua conta, eu vou dar algumas dicas aqui que vai ser bem interessante e eu acho que você vai conseguir resolver. Então, você pegou esse documento, reconheceu firma dele, tanto do vendedor como comprador. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai no site do Detran de qualquer estado, você vai colocar do seu estado, né? Seja você onde estiver, você vai no Detran do seu estado, e aí você vai pegar lá e vai preencher os dados do veículo, tudinho direitinho, e vai fazer o pagamento da guia de vistoria. Aí lá vai aparecer, eles vão te gerar uma guia, você vai fazer o pagamento. Depois que você fizer o pagamento, acredito que com 24 horas depois você já vai ter acesso no site, lá na plataforma, que ele vai te dizer o dia e a hora que você pode fazer essa vistoria. Vai ter as datas disponíveis e as horas disponíveis para fazer esse processo. O laudo da vistoria é esse papel aqui, ó, que você vai ter acesso a ele quando você fizer esse pagamento dessa taxa e agendar. Por exemplo, você está com um carro de uma cidade diferente, você mora em uma cidade e você está com a placa, vou citar o exemplo da cidade de Arapiraca. Você está com um carro com a placa de Arapiraca e você trabalha em Maceió. Você pode fazer essa vistoria, marcar para fazer essa vistoria do carro em Maceió. Se você for permanecer, se você tem endereço fixo na cidade de Arapiraca e você mora em Maceió, você pode deixar o carro com os dados de Arapiraca. Porque se você fizer a troca, por exemplo, eu quero botar a placa de Maceió porque eu trabalho lá, e aí a placa do carro anterior era de Arapiraca, e você vai ser obrigado a mudar para a placa Mercosul. E a placa Mercosul, ela vai te dar um adicional, você vai ter que pagar, vai ter um custo a mais de R$ 250. Se você deixar ela no mesmo município que você está comprando o carro, que o carro está registrado naquela cidade, cito o exemplo da cidade de Arapiraca, e aí se você tiver algum endereço fixo lá, de algum pai seu, da sua mãe, você pode deixar naquele endereço, que aí você pode permanecer com a mesma placa. Não precisa você mudar para a placa Mercosul. Isso falando se você estava com a placa anterior, né? A placa antiga. Então você não é obrigatório a fazer a mudança da placa convencional para Mercosul, se caso você tiver no mesmo endereço. A não ser que você vai mudar de cidade, aí sim, aí é necessário, é obrigatório que você faça
essa mudança da placa Mercosul. Então, munido da documentação, recibo compra e venda assinado e preenchido, você com o laudo da vistoria pago e agendado, depois que você faz a vistoria, aí você vai pagar a taxa de transferência, que aqui em Alagoas hoje ela está custando R$ 174,28. Se o carro for PCD, se o antigo proprietário do carro que você estava comprando for PCD, aí tem umas taxas a mais para você pagar. O carro era isento do seguro, então o proprietário antigo não pagava. Se você não tiver isenção, não tiver alguma coisa que justifique continuar no PCD, você vai pagar proporcional essas taxas dos meses sucessores, né, da sua compra até o final do licenciamento desse ano corrente. Então, aí você tem que pagar essa taxa. E quando acontecer esse negócio do carro ser PCD, você só consegue resolver isso no Detran. Você não vai conseguir puxar no site normal. Porque depois que você fizer a taxa de vistoria, pagou, fez a vistoria, você consegue, se for um carro normal, não for PCD, então você consegue puxar essa guia de transferência na internet, faz o pagamento e depois de 24 horas você já vai lá e já pode agendar, munido de todos os documentos para fazer a transferência. Caso você não seja um carro PCD, aí você vai ter que ir no Detran, puxar essa guia, fazer o pagamento e aí depois você agendar toda a documentação para levar para o Detran. Não é tão complicado, mas requer tempo e que a pessoa entenda um pouquinho de internet. Se você for leigo na internet, então vai dificultar o processo. Então, depois que você fez recibo compra e venda assinado e reconhecido firma de ambas as partes, comprador e vendedor, você pagou a guia de vistoria, que é o próximo passo, né? Fez a vistoria, você pegou o laudo, que é esse documento aqui depois que você faz a vistoria, laudo de vistoria. E aí você juntou e pagou a guia de transferência. E aí com todas essas documentações, munido da sua xerox, do seu comprovante de residência e da sua habilitação, só é você agendar no Detran para você dar entrada nessa documentação para ir finalizar a transferência do veículo, né? Vai chegar o documento no seu nome e os documentos de hoje, como eu estou falando para vocês, não vai vir mais o documento verdinho, então vai vir impresso uma folha A4, você pode baixar no seu celular também, se você quiser o documento, e aí você vai ter essa impressão e eles vão te dar um documento que vai ter um código, vai ser uma folha de papel A4 com um código, que quando você pretender vender futuramente o veículo, você tem que pegar e puxar essa guia no Detran, munido dos dados do comprador e vendedor. Ele vai puxar esse documento através desse código para poder você fazer a transferência, tá? Não é coisa tão complicada, não é coisa de outro mundo, mas a parte burocrática aumentou demais. Antigamente você ia fazer a transferência de um carro, você pagava as taxas, você ia fazer a vistoria do carro, geralmente as vistorias tinha sempre um já junto, era próximo do outro. Então depois da vistoria, você estando com o laudo da vistoria, munido do recibo do recibo compra e venda e do pagamento da taxa de transferência, você conseguiria, muitas vezes aconteceu comigo já saí com o documento no mesmo dia, munido do documento no mesmo dia. Hoje a parte está mais burocrática e requer tempo. Aí às vezes você vai, aí não está tá fora do sistema, aí você vai ter que remarcar, voltar de novo. Ou seja, essa parte burocrática aí piorou bastante para quem quer fazer transferência de carro. Mas, como eu falei para vocês, não é coisa de outro mundo. É só seguir o passo a passo aí, recibo compra e venda assinado e preenchido de ambas as partes, reconhecido firma, faz a guia de vistoria, paga ela, faz a vistoria, paga a guia de transferência e aí só é agendar e fazer a transferência, levado munido de toda essa documentação, leva ao Detran e aí você consegue fazer a transferência do veículo para o seu nome. Lembrando que por lei você tem 30 dias para resolver isso. Mediante a pandemia foi estendido esse prazo por tempo indeterminado, mas o prazo correto é 30 dias para você resolver, ok? Espero ter ajudado a todos.
Espero que vocês tenham gostado e que essa dica tenha sido bem interessante para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.